Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Saúde mental e segurança psicológica nunca foram tão valorizadas pelos profissionais no ambiente corporativo. Aqui é Maria Sartori e, acompanhada dos meus colegas Lucas Nogueira e Miller Gomes, temos a honra de receber a Diana Gabani, que é cofundadora e CEO da The School of Life no Brasil. Di, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Maria, Lucas, Miller. A honra é minha. É sempre muito especial compartilhar ideias, insights do que está acontecendo no mundo do trabalho, especialmente sobre saúde mental e inteligência emocional, com a Robert Half, que faz uma combinação muito especial de habilidades que essas duas empresas tocam diariamente com colaboradores e quem está entrando no mundo do trabalho, começando uma nova jornada. Bom, e esse é o tema da vez novamente, né, Di? A gente está aí saindo do forno a quinta edição do estudo de inteligência emocional e saúde mental no ambiente de trabalho, que é realizado em parceria pela Robert Half e a The School of Life. E só dando um pouquinho de história, a gente está na quinta edição desse estudo que começou em 2021. E esse estudo, ele começou durante a pandemia, quando os profissionais começaram com o movimento da grande resignação. E junto com a The School of Life, a gente queria entender o que estava acontecendo no ambiente de trabalho. E essa quinta edição, ela traz informações bastante preciosas ou alarmantes, que a gente queria discutir aqui um pouquinho com você. Então, se você pudesse falar a respeito dessa quinta edição, o que mais chamou a atenção, a gente já pode dar aí a partida. Maria, parece que a gente está vivendo uma outra vida do que apenas 3 anos atrás, de 2021, quando a gente iniciou esse estudo e que parecia que os colaboradores iam tomar conta até das empresas, né? Eles iam mandar em como que seria o mundo do trabalho. Mas eu acho que isso mudou bastante, mas o que não mudou e o que tem sido muito, que me chamou muito a atenção e tem refletido nas conversas que eu tenho com as organizações diariamente, é que a saúde mental, tanto de líderes e liderados, não vai bem. Não vai bem. A gente teve um ápice em 2021, tanto que a The School of Life abriu uma área de saúde mental na pandemia, que não existia uma área focada só em saúde mental. Ela quase desapareceu nos últimos 2 anos e ela voltou com tudo, especialmente neste segundo semestre. E acho que a pesquisa está refletindo isso, né? Porque temos aí mais de 40% dos líderes e quase 40% dos liderados sofrendo com saúde mental, ou ansiedade, ou estresse, ou burnout. Quase 20% fazendo uso de medicação. Se você olhar, mas 20% é pouco, mas compara na escala do mundo do trabalho, é muita gente fazendo uso de medicação para conseguir ter uma produtividade. 35% das pessoas que disseram que já terem se sentido assediadas, também eu acho que é uma loucura da cobrança por produtividade interminável das empresas. Então, acho que tem muitos dados e outro que às vezes não é muito destacado, mas acho que ele é importante, a questão da conexão entre as líderes e liderados. A gente sabe que isso contribui para um ambiente de trabalho mais saudável, contribui para melhorar essa produtividade, para as pessoas se sentirem acolhidas, e isso não tem acontecido, não tem. Eu vejo, não sei se isso é um reflexo, não consigo afirmar que seja um reflexo desse modelo de trabalho que foi adotado híbrido ou online, mas você não está diariamente com as pessoas ao longo de anos que a gente vem vindo, né? A gente vem vendo isso acontecer, talvez o reflexo esteja chegando agora. Essa é uma constatação interessante, porque os números realmente eles mostram que existe
o burnout de uma maneira alarmante aí no mercado. Como você bem mesmo disse, 40% aí dos profissionais, tanto líderes quanto liderados, eles se sentem estressados e com essa questão da saúde mental abalada, né? Ao passo que o advento da pandemia, ele permitiu com que as pessoas tivessem mais liberdade, acho que é a palavra correta, pensando no modelo de trabalho. Muitas pessoas foram para casa, nem todos voltaram 100% presencialmente, e é um movimento que a gente está vendo que vem acontecendo, né? Das empresas fazendo até uma certa pressão para os profissionais voltarem para o ambiente de trabalho, para o escritório. É, é muito interessante você enxergar que, mesmo os profissionais tendo ainda essa liberdade para estarem dentro de casa, eles se sentirem tão mais estressados, ansiosos ou com burnout. Eu fico sempre me questionando se isso sempre esteve aí ou se foi o advento da pandemia que fez com que as pessoas olhassem mais para dentro, se conhecessem melhor e vissem que tem algo de errado acontecendo. É algo que eu não consigo explicar, eu não consigo entender, eu não sei se alguém consegue entender se isso já estava aí ou se isso é novo. E como que isso vai acabar afetando os próximos anos e as próximas gerações. Não sei se eu vou ajudar ou complicar ainda mais a resposta da Diana, né? Mas é, eu faço uma analogia com o que você trouxe, Maria, de olhar sempre para o histórico, né? Para a história do que aconteceu. E na Revolução Industrial foi muito comum a gente ver colaboradores sendo afastados por tendinite ou por alguma saúde física, né? Problema de saúde física. E era comum porque era mais intensificado. Depois, com a revolução tecnológica, a gente acabou de usar menos o nosso corpo, o nosso serviço braçal dentro do mercado de trabalho e usar mais a parte mental, cognitiva e etc. Então, não sei se isso, Diana, foi um histórico que a gente foi acumulando ao longo do tempo, desde essa revolução tecnológica, e na pandemia foi o ápice, porque aí entraram várias outras coisas que nos preocupavam também. A questão da morte, a questão do isolamento, a falta de contato com pessoas. Então, não sei se foi uma somatória que já estava sendo acumulada há muito tempo pela história, ou se ali teve algum gatilho que proporcionou a gente olhar com mais cuidado para isso. Olha, eu acho que eu vou mais na história da Maria, que isso tudo já existia, pelo menos não lá na Revolução Industrial, mas o que a pandemia trouxe, que eu acho que é muito bom, ela trouxe a questão da saúde mental à tona. Então, assuntos que as pessoas não falavam ou elas normalizavam no ambiente de trabalho, hoje em dia não é mais normalizado. A gente sabe que nos anos 80, anos 90, era comando e controle. Eu grito, você obedece. E ninguém saía e falava assim, ah, eu estou sofrendo com saúde mental, né? Ah, eu estou sendo assediado. Ninguém nem sabia usar essas denominações, mas as pessoas não estavam bem, mas elas passavam uma borracha e seguiam em frente. Ou depois iam ter uma questão de doença e elas não sabiam de onde vinha. Eu acho que hoje em dia esse assunto, você pode falar sobre esse assunto. Eu acho que é uma das maravilhas que surgiram quando a gente começou a falar de saúde mental mais abertamente. Eu acho que tem um ponto muito importante também, o assunto em voga, é que hoje em grande parte das corporações, ambientes, equipes, em alguns casos você tem até 3 gerações diferentes trabalhando no mesmo projeto, na mesma atividade. Então isso sim faz o gestor, no caso, refletir diferentes maneiras, né, para ouvir essa população. Então, como bem colocou a Diana aqui, 80, 90 era comando e controle, né? Essa geração agora mais recente, ela é mais questionadora. E somado ao fato que você está num mundo cada vez mais competitivo, aonde você tem questões econômicas, né, juros altos, inflação em países da Europa, Estados Unidos, a questão de conflitos armados em algumas partes do mundo, a questão das commodities para cima, para baixo, o ferro, o valor do petróleo, enfim, diferentes gerações lidam com esses conflitos de diferentes maneiras dentro do ambiente de trabalho.
Então, isso também é um componente importante para a gente avaliar o quão, né, impactadas essas equipes estão, sobretudo, como falado aqui pela Maria e pela Diana, pós o advento da pandemia, né? Então, é um ingrediente a mais essa complexidade de gerações, essa complexidade também de ambiente externo nas corporações aí, causando esse tipo de reflexão, né, sobre a saúde mental do colaborador, gerando principalmente a questão de aumento do nível de ansiedade das equipes, a questão da comunicação talvez não tão trabalhada dentro das equipes, o que gera esse nível de estresse aí cada vez mais alto, né? Acho interessante você comentar essa questão das gerações, Lucas, porque teve um dado na pesquisa que a Diana, inclusive, citou, que fala a respeito do assédio, né? Do assédio moral. Então, 35% dos liderados, eles comentam que já foram assediados moralmente dentro das empresas. E quando a mesma pergunta foi feita aos líderes, se conscientemente ou inconscientemente eles praticaram assédio moral, apenas 18% é, afirmam que já praticaram o assédio. Então, existe uma diferença, né? 35% dos liderados já foram assediados e apenas, aspas, 18% aí dos líderes dizem que cometeram o assédio. E a gente sabe obviamente, dentro das organizações, as novas gerações, elas estão chegando nos papéis aí de liderança, mas a gente sabe, e a pesquisa mostra isso, que o percentual de líderes da geração X e geração Y ainda são a maioria. E a minha pergunta, Diana, é a seguinte: será que esses liderados entendem como assédio moral de maneira diferente do que os líderes entendem o que seja assédio moral, e daí a diferença entre esses percentuais? Ou, e eu não sei se isso é melhor ou pior, falta autoconhecimento por parte dessas lideranças para entenderem e aceitarem que o que eles estão fazendo é considerado assédio moral. Ou também a gente tem uma terceira possibilidade, né? Onde esses liderados acreditam que estão sendo assediados moralmente, e na verdade eles não estão, talvez, sendo assediados moralmente e apenas sendo cobrados de uma maneira mais incisiva, talvez. Como que você lê essa diferença? Maria, eu acho que é o que acontece quando as empresas nos procuram, desde que o assédio virou, entrou para o CIPAT, como sendo obrigatório das empresas fazerem pelo menos conscientização sobre assédio. A gente desenvolveu aqui um workshop sobre assédio, justamente para explicar o que é assédio e o que não é um assédio. Diferente de um advogado que vai numa empresa e diz o que acontece se você, por exemplo, se o seu líder for condenado por assédio. Não é isso que a gente está fazendo, a gente está querendo entender o que acontece psicologicamente com uma pessoa que é assediada, com o assediador, mas principalmente o que é um assédio. Exatamente isso, que se eu te cobrar uma vez, duas vezes, três vezes, Maria, acho que isso aqui não está muito bom, vamos refazer esse trabalho, ou por que você não vai um pouco além, desenvolve mais? Isso não é um assédio. Agora, se eu for te xingar para você fazer o seu trabalho, se eu for te tratar mal quando eu estou falando com você, se eu der um chilique várias vezes seguidas com você, e eu estou te assediando. Mas o que acontece é que os líderes também, eles vêm de uma educação diferente. Eles talvez eram os estagiários ali nos anos 90 e acostumaram com esse eu grito e você obedece. E eles também têm que aprender a lidar com essa geração mais nova que não vai aceitar se eles falarem um pouco mais grosso. A gente não deve ter que falar grosso para conseguir um resultado. Então, eu acho que é uma combinação dos dois.
da geração mais jovem não entender o que é o assédio e de achar que qualquer coisa ela está sendo assediada, e dos líderes entenderem que sim, que nem o Lucas colocou, que a gente tem que lidar, a gente tem que se comunicar diferente com uma geração mais nova. Não quer dizer que com o mais velho eu vou gritar, mas é uma coisa que o mais velho tolerava, que o mais novo não vai mais tolerar. Então, acho que tem um mix dessa combinação. Precisa de autoconhecimento para os dois, especialmente para a liderança, que é a última a treinar a questão de autoconhecimento. Eu fico imaginando, né? A gente tem a deficiência nas duas pontas. Acaba estourando, na verdade, no RH, né? Como que o pessoal aí de recursos humanos consegue ajudar tanto esses líderes quanto esses liderados? Como que eles conseguem influenciar para que essa cultura se estabeleça, para que a empresa evolua e que esses profissionais entrem em um consenso de que dicas que a gente pode deixar para esse pessoal que está no meio sofrendo com essa guerra entre as gerações que a gente sabe que existe aí no mercado. Primeiro que eu acho que o RH é sempre quem fica ali no meio da situação complicada e às vezes é o que acaba tendo menos apoio. Mas eu acho que o RH ter completa conscientização realmente do que é assédio, do que não é, ter isso na ponta da língua, mas ter uma escuta ativa para ouvir os dois lados e tentar fazer essa mediação antes de qualquer coisa e ajudar. Eu acho que, na verdade, quem mais precisa de ajuda são os líderes. A gente sabe que isso tem que começar de cima para promover uma transformação de cultura. Eu, se fosse assim na minha empresa hoje, eu começaria de cima. Não é fácil o RH virar para o chefe que está trazendo resultado, cuja empresa é lucrativa e falar: "Ah, você tem que fazer um treinamento de assédio." Talvez não de assédio, mas de autoconhecimento, ter rodas de conversas, criar esse ambiente de segurança psicológica, que é um pouco que a gente falou no estudo do ano passado, né? O ambiente tóxico, que foi um dos motivos no nosso estudo número 3, o maior principal motivo, o segundo principal motivo que fariam as pessoas pedir demissão, está diretamente ligado com assédio. Eu acho que tem um dado bacana ao encontro do que a Diana está colocando aqui. Acho que 2 semanas atrás eu conversei com um diretor de uma empresa de tecnologia, Maria, e esse conflito, né? Não é conflito, acho que esse desafio de gerenciar, liderar diferentes gerações chegou no norte da nossa conversa. A gente estava conversando, eu perguntei para ele, né, como é que você faz, o que você está fazendo aí para gerenciar melhor isso? E ao encontro do que a Diana falou, está mais próximo. Então ele citou, ele deu um exemplo muito claro em relação às pesquisas de satisfação do funcionário. E da empresa como um todo, né? Líderes, colaboradores, gestores, enfim. Essas pesquisas elas eram realizadas anualmente, depois passaram a ser semestralmente, depois trimestralmente e agora, pasmem, mensalmente. Por quê? Porque a informação ela muda cada vez mais rápido dentro das equipes, os desejos da equipe, os anseios da equipe, e você ter um RH, né, uma área de recursos humanos apta para ouvir esse profissional, cada vez de uma maneira mais rápida e frequente, talvez possa minimizar os problemas lá na frente, né? Então, ao encontro disso, né, de puxa, vamos melhorar esse canal de comunicação, vamos estar mais próximo, vamos gerenciar esse conflito de uma maneira cada vez mais dinâmica, e não esperar a bomba estourar, né? Então, isso é um ponto que as empresas têm feito de uma maneira cada vez mais constante. Talvez, né? E aí tem que respeitar os desafios de cada empresa. Talvez as pesquisas mensais sejam demais, talvez as anuais sejam de menos, mas a gente tem percebido isso nessa conversa com esse diretor dessa empresa de tecnologia. Ele trouxe isso para a gente, faz muito sentido, né? Com esse objetivo aí de ouvir o colaborador e estar mais próximo para reter esses talentos. A gente sabe que recrutar pessoas e reter essas pessoas, né, é um desafio cada vez mais frequente na empresa. Então, ter esse caminho de comunicação é muito importante aí para gerenciar esses conflitos e também para apoiar a liderança, né, naquilo que precisa ser feito, né? Então, quanto antes também a liderança receber informação
do que foi feito, que talvez não agradou, que talvez poderia ser feito de uma outra maneira, ela consegue corrigir isso de uma maneira mais rápida e reter aquele talento, manter os níveis de produtividade, todo mundo sair aí mais satisfeito. Então, esse é um ponto importante também que a gente tem visto no mercado, essa dinâmica diferente dessas pesquisas aí para ouvir o colaborador. E vocês continuam, me lembro que a Maria comentou no ano passado que a pergunta sobre o ambiente de trabalho, quando faziam entrevistas, era muito relevante. Ela continua surgindo ou isso mudou nesses últimos meses? Acho que uma pergunta direta, né, que acontece muito, é qual é o modelo de trabalho? Ele é 100% remoto, 100% presencial, híbrido? Então, isso reflete, né, que o profissional ele está buscando isso, né? Então, não é mais, é uma única e exclusivamente. Obviamente que isso é levado em consideração no processo seletivo, tá, Diana? Mas o fato de, puxa, qual é o ambiente de trabalho? Eu tenho a flexibilidade de um dia trabalhar de casa, 2 dias por semana. O meu gestor entende isso, a empresa enxerga isso como um método eficaz de trabalho? Sim, se eu puder elencar aqui, acho que o Miller e a Maria também podem colaborar. É a primeira, a segunda, no máximo a terceira pergunta feita pelo profissional numa entrevista, né? Quando a gente vai para essa etapa aí de modelo de trabalho. Então, sim, essa busca por flexibilidade, ela é um reflexo, de qual é o modelo de trabalho, como a empresa está aberta para isso, né? Por exemplo. E eu vejo, Lucas, esse exemplo que você trouxe, né, e junto com a pergunta da Diana de modelo de trabalho, algumas conexões, né, e uma palavra que ficou importante nessas conexões é a importância desse autoconhecimento, né, porque se a empresa passa a fazer a pesquisa de clima que a gente fazia anualmente no passado, todos os meses, ela está buscando conhecimento do clima ou das necessidades das pessoas ali de forma mais atualizada. Ok, então ela quer conhecimento. Para o gestor saber lidar com a nova geração ou com os liderados dele, ele precisa se conhecer. A Diana até deu um exemplo que é bem bacana. Ele foi estagiário nos anos 90, então ele sofreu porrada, e aí ele está refletindo isso novamente. Será que ele tem consciência disso? Ele está lidando bem com essas emoções que geraram essas pancadas em 90 ou quando ele entrou no mercado de trabalho? Então, a importância do autoconhecimento. E aí, fica até uma provocação, né, Diana? Eu sou psicólogo de formação também, é muito fácil falar ô gestor, vamos procurar fazer terapia, né? Vamos se conhecer um pouco melhor, vamos se desenvolver, né? Mas como que a gente RH, como que a gente pode orientar esse público de liderança a buscar autoconhecimento, se vai ser através da terapia ou através de qualquer outra fonte que seja, né? Mas orientar que isso é muito importante, a gente está vendo aqui nos números e nos exemplos que a gente trouxe, a importância de se conhecer para tomar a atitude correta no futuro, né? Então, como que a gente pode orientar ou até não sei, instruir esse gestor, a alta liderança da companhia, que esse é o caminho. Quanto mais autoconhecimento eu tenho, as minhas ações, as minhas atitudes passam a ser mais conscientes e não de forma involuntária. Eu acho que é primeiro relembrar que não é só o autoconhecimento para dentro, mas é o autoconhecimento para fora, como os outros estão te enxergando. E eu tenho esperança, porque tem empresas que estão contratando jornadas de autoconhecimento para superintendência de banco, falando que assim, se ele não tiver, não passar por esse processo de autoconhecimento, ele não vai conseguir ascender a cadeira. E isso vem das pesquisas de clima. Então, acho que essas pesquisas vão ajudar a convencer quem está na liderança que é necessário, senão realmente ele não vai conseguir subir cada vez mais. E é interessante, Miller, que nessa nossa quinta edição a gente pergunta quais são as habilidades que os profissionais acreditam serem mais importantes para contornar situações de medo e de estresse no trabalho. E a primeira resposta, por unanimidade, tanto dos líderes quanto dos liderados, é a inteligência emocional. E isso eu aprendi na The School of Life, que a base da inteligência emocional nada mais é do que o autoconhecimento. Então, os profissionais, eles têm ciência que hoje o aspecto mais importante dentro do ambiente corporativo caótico que a gente vive, que é um ambiente de policrise, né? Você mal sai de uma, você entra em outra. A habilidade mais importante, obviamente, é a inteligência emocional e cada vez mais. E a base da inteligência emocional
ela nada mais é do que o autoconhecimento, certo, Diana? Exato, a gente costuma aqui brincar que você não começa fazer uma atividade física sem se alongar. Então, você não começa a se desenvolver com inteligência emocional sem passar pelo alongamento que é o autoconhecimento. Então, assim, é a base de tudo hoje em dia. E a gente sabe que para ser líder você precisa de várias habilidades emocionais, mas precisa começar com ela. Odi, e falando dessa questão de inteligência emocional num ambiente corporativo cada vez mais competitivo, de uma crise mal terminando e começando outra, de muita restrição em relação a investimentos, a gente cada vez mais escuta a respeito da produtividade. As empresas cada vez mais querem fazer mais com menos. Eu queria que você falasse um pouco do impacto da questão da produtividade, que é tão falada, pensando na saúde mental aí dos profissionais. Eu acho que para fazer um disclaimer aqui, acho que todos vivemos num mundo capitalista, todos nós, né, todo mundo precisa de resultado, mas talvez essa corda ela esteja sendo esticada um pouco demais e alguma hora ela vai quebrar. Não é à toa que o Brasil é o segundo país com maior índice de burnout, só atrás do Japão. É uma loucura esse número. E o que a gente tem visto é que as pessoas estão pedindo ajuda porque elas sabem que elas não estão conseguindo performar em alto nível o tempo todo. O que quer dizer isso? Que eu não estou conseguindo dar 100% o momento inteiro. E a gente entendeu, fazendo pesquisas, lendo, e até a gente tem um workshop novo que chama Performance Sem Burnout, que é o novo queridinho da School of Life. Por isso que a gente entende que as pessoas estão pedindo ajuda, que se você performar o tempo todo no 100%, a sua corda vai esticar. E a gente sabe que as empresas atingem meta, no dia seguinte ela fala, agora a meta é mais 20%, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Vamos dobrar a Sabe que é meta. assim, né? Todo mundo sabe que é assim. Até eu mesmo, quando chego numa meta, eu falo, agora eu quero mais. Mas a que custo? Como que eu consigo equilibrar isso? E a gente entendeu o ideal para isso é que a pessoa performe no 85% o tempo todo, que assim ela vai ter uma alta produtividade sem burnout, que se ela chegar no 100% constantemente, ela não vai conseguir ter uma ótima performance, mas que se ela também tiver no 50%, ela fica para baixo, ela não tem motivação. Então, que o número ideal é que ela performe no 85%. Aí vocês vão dizer, você está maluca, como é que eu vou chegar para a empresa e dizer que ela não pode performar no 100%? Ela vai performar no 100% em momentos específicos, mas todo dia no 100% ninguém aguenta. Eu acho que até numa conversa anterior, o Lucas trouxe um exemplo muito bom da maratona, não foi? Exato. Não adianta você, sabendo que tem que correr mais de 40 quilômetros, né? Se estressar nos 100 primeiros metros, né? Eu acho que tem um dado importante, quando a gente pensa agora em carreira, né? Olhando para dentro, a gente sempre imagina a carreira de uma maneira linear, né? Poxa, eu comecei aqui como estagiário, fui para analista, depois eu fui para especialista, coordenador, gerente, diretor, presidente, enfim. E quando a gente percebe que muitas vezes, talvez, aquele plano nosso não aconteceu na velocidade que nós esperávamos, né? Ou que a gente passou por algumas lombadas, algum desligamento na nossa carreira, ou até mesmo uma questão familiar, né, pessoal, que afetou a nossa carreira, a gente acaba entrando em parafuso, em desespero, né? E quando a gente coloca que não, faz parte também, né? As lombadas da vida dentro da nossa carreira faz parte. É a casca que a gente cria para melhorar a nossa inteligência emocional. O autoconhecimento se vem muitas das vezes por essas derrotas, né, que a gente tem na nossa vida, inclusive na questão corporativa. Então, sim, né? Entender que eu não preciso sair de largada no 100 por hora, mas manter uma velocidade de cruzeiro. E aí, Diana, vai ao encontro dos 85%, né? Me garante ter um equilíbrio de vida melhor, me garante ter uma perspectiva para ouvir o meu time melhor, eu chegar mais, né, saudável no meu ambiente de trabalho para saber gerenciar conflitos das diferentes gerações que nós conversamos, enfim. Tem um dado muito bacana de uma pesquisa que a Robert Half aplicou em mais de 400 gestores no Brasil.
E ela apontou que as três principais preocupações desses gestores, quando olhar o ambiente de trabalho, é aumento da produtividade, consequentemente, lucratividade maior e retenção de talentos. É quase paradoxal pensar nisso, né? Eu O que vou eu ia apertar o falar, parafuso a pessoa que e vou vai ter o travar, né? burnout, o turnover vai aumentar, a pessoa não vai aguentar. Essa geração mais nova, ela não fica. Isso vocês podem dizer, eu tô assumindo as minhas conversas, mas vocês vão saber melhor que a geração mais nova, ela não aguenta, ela vai embora, ela vai para outra coisa. E é paradoxal como a gente colocou, né? Olha o desafio que esses gestores têm, né? Puxa, eu preciso aumentar minha produtividade com menos pessoas, rentabilidade maior e ao mesmo tempo reter o talento, porque se eu perco isso, a minha meta vai para o espaço, porque só essa pessoa sabe fazer, só essa pessoa sabe gerenciar. Enfim, então todo mundo está nessa esfera, né? Então, sim, a questão da inteligência emocional, do balanço, da flexibilidade, da melhor comunicação entre RH, liderados, gestores e liderados. Então, isso acaba impactando, sim, na retenção desse profissional. Mas coberto de razão, né, Diana? Se eu sair 100% de largada, lá na frente vai faltar fôlego na minha maratona, né? E pensar que hoje, né, a carreira de um profissional ela leva aí 35, 40, 45 anos, né? Não adianta eu me esforçar, ou me arrebentar de trabalhar até os 30 anos, que vão faltar ainda mais 30 anos pela frente aí para terminar minha carreira, né? Então, de novo, é o exercício do autoconhecimento e da inteligência emocional. Esse dado que você falou conversa com o dado da pesquisa, onde os líderes comentam que a maior fatia dos liderados que eles percebem estresse, ansiedade e burnout são os liderados da geração Z, aí os profissionais que hoje estão na faixa dos 18 aos 27 anos. E eu fiquei pensando nessa questão que você comentou dos 85%, né? O Lucas bem colocou. Se você trabalha, se mata de trabalhar até os 30 anos, você tem depois mais metade da vida para trabalhar, você está literalmente arrebentado. Por outro lado, aquele profissional que está entrando no mercado de trabalho nesse momento, aí nos seus 20 anos, ele é demandado a entregar nesse mercado capitalista que é cheio de crises que sabemos que tem, com muita restrição de investimento, esse profissional ele é demandado para entregar esse 100%. Provavelmente por isso, essa é a geração que mais sofre com burnout, estresse e afastamento. Qual é a dica, Diana, que a gente pode deixar para esses líderes que têm esses profissionais sob sua liderança? Como lidar com esses profissionais mais jovens para que eles entreguem sim o que precisa ser entregue, mas saibam entender quais os limites que eles podem ir que não afetem a sua saúde mental. Acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Ah, com certeza, com certeza. Adoraria dar a resposta cravada, ó, ia estourar aqui. É, mas eu acho, Maria, é que ter a consciência disso, que não adianta eu esticar a corda o tempo todo. É uma mudança de mentalidade da liderança. Assim, precisa haver essa mudança de mentalidade. Acho que se não houver a mudança de mentalidade, a gente vai ficar aqui falando, eu vou fazer discursos lindos e nada vai acontecer. Mas precisa ter a mudança de mentalidade, e eu acho que dados, que nem a nossa pesquisa, ou que nem os dados que a gente tem, né, de uma pirâmide de Harvard, que diz que para a pessoa chegar no seu melhor, no melhor do seu potencial, ela precisa ter esse equilíbrio, e esse equilíbrio envolve a pessoa conseguir cuidar do físico, seja o físico, ela fazer exercício físico, ela cuidar do bem-estar, ela cuidar do emocional, do mental e do holístico, a gente não vai evoluir. Vamos continuar nessa roda de turnover, de burnout, de afastamento. Acho que vai passar por uma mudança de mentalidade.
E acho importante o ponto que você mencionou, né, Diana? Não necessariamente, quando a gente fala da liderança, não é nem da liderança imediata, a mudança tem que vir do mais alto escalão da liderança das empresas e isso cascatear. É um movimento que necessariamente ele precisa ser top-down, correto? Correto, tem que mudar a cultura das empresas. E a cultura, a gente sabe que essa mudança vem de cima. Eu ia fazer uma pergunta, Diana, acho que nessa linha de como a gente pode lidar com tudo isso, organizar essas ideias, a gente pode propor algumas ferramentas, né, que os líderes podem utilizar. Tem um dado da nova pesquisa que a gente vai lançar, que cerca de 63% dos liderados avisam informam que sentem que os líderes não possuem as ferramentas adequadas para lidar com a saúde mental dos profissionais. Então, acho que ninguém melhor que você aqui nesse fórum para nos ajudar a estruturar isso. Quais ferramentas que os líderes podem utilizar para ajudar a lidar com as questões de saúde mental dos liderados? Olha, eu acho que passa muito por comunicação e essa conexão que a gente vê que está faltando nesses números, porque com a conexão eu vou ser capaz, eu vou ter coragem de dizer para o meu líder que eu não estou bem, que, putz, eu não vou conseguir hoje trabalhar mais 3 horas, que eu não vou conseguir entregar aquela coisa a mais. É o líder, ele criar uma conexão com o liderado, que o liderado consiga dizer qual que é o limite dele. Eu acho que eu passaria por habilidades de comunicação, de colaboração, até de vulnerabilidade e de desenvolver uma confiança entre ele e a equipe. A gente não fala muito disso, mas eu acho que é só essa confiança que vai trazer conversas abertas, de fato. Essa confiança, segurança psicológica, para a pessoa realmente conseguir entender qual que é o limite dela. E o líder, eu acho que ele precisa ter um conjunto aí de habilidades emocionais, mas muito equilíbrio e, principalmente, ele mostrar que ele também está cuidando da saúde mental. Porque a gente sabe, a gente tem dados de pesquisas que o líder, ele influencia mais o colaborador do que o próprio parceiro em casa a se cuidar. Então, se eu estou vendo que o líder está se cuidando, eu automaticamente não, mas eu vou começar a olhar para isso e falar, acho que é importante eu fazer isso também. E a gente sabe que nada é melhor do que liderar, por exemplo. E eu acho que esse exemplo hoje em dia é fundamental. Bom, depois dessa resposta maravilhosa, queria mais uma vez de agradecer pela sua participação no nosso podcast. É sempre muito bom ter você aqui com a gente falando a respeito desse tema que é tão relevante. E eu já estou ansiosa pela sexta edição aí do nosso estudo, que venham muitos outros podcasts como esse. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Di. Obrigada a vocês, é um prazer. Poderíamos aqui ficar conversando por mais 2 horas, que eu estou sempre aprendendo com vocês que estão na ponta aí, conversando com colaboradores, candidatos diariamente. Como eu falei no começo, é uma troca que só enriquece. E eu espero que quem esteja ouvindo consiga aí que a gente tenha plantado uma semente em alguém para tornar a vida numa empresa melhor. Aproveito também e agradeço aos meus companheiros aqui de jornada, Lucas e Miller. Obrigada por terem acompanhado aqui com a gente e ajudado nessa mesa redonda. Valeu, pessoal. Obrigado, Maria. Obrigado, Diana. Até a próxima. Obrigado, foi uma satisfação estar com vocês aqui e aprender um pouquinho mais. Obrigado, Diana. Obrigado, Maria, Lucas. O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Hoje falamos sobre saúde mental e a importância de equilibrar produtividade e bem-estar. Você pode acessar o estudo de inteligência emocional e saúde mental no ambiente de trabalho, elaborado em conjunto com a The School of Life, na íntegra no site da Robert Half. Você encontra o link na descrição.